Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Entre em todas as nossas redes sociais, entre no Leste Empreendedor, entre no Leste vai no YouTube. A gente está querendo alcançar mais YouTube. Nós temos TikTok e em breve também teremos Pinterest também. Vai ter lá uns vídeos de um e do outro lá, estilo Shorts. Então é só ir pesquisar lá no Google, lá todas as nossas redes sociais. Mas pode ir no Instagram também, que vocês vão ver lá todos os links, tá? Hoje estamos começando mais um Leste Conexão. Leste Conexão, como vocês sabem, é uma rodada de negócios com o mesmo objetivo que a gente tem do Palestra Cast, que para quem já participou, só que hoje a gente vai fazer aqui na mesa, tá? Nós temos aqui nossas participantes que hoje, cada profissão que vocês vão ver, acompanha a gente aqui, acompanhe. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas não é aquela apresentação que você fala de 1 minuto, 2 minutos, não. Já quero que vocês comecem já falando de vocês, falando da trajetória de vocês, até chegando aos dias de hoje. Então, a gente quer conhecer a história de vocês. Como é que vocês chegaram até hoje aqui com seus negócios, como é que é sua vida pessoal, como é que foi chegar ao negócio que vocês estão, à vida que vocês estão. Então eu vou pedir para cada uma primeiro, tá? Vou começar com você, Joyce, se apresente, comece falando, depois a Thaís e assim a gente vai seguindo, tá bom? Tá ótimo. Pode começar. Boa noite, meninas. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer, por estar aqui. É um prazer estar junto de mulheres incríveis. Eu sei que hoje eu vou aprender muita coisa aqui. Agradecer ao Pedro pelo convite. E meu nome é Joyce Santos, eu sou nail design. Eu já estou na área da beleza desde os 14 anos. E fazer unha não foi uma escolha minha. Na verdade, as unhas me encontraram no momento de dor, que eu tinha perdido minha mãe aos 14 anos. E a unha me resgatou, a unha me salvou. Foi no momento que eu estava assim, num trauma, passando por um trauma, a perda da minha mãe. E uma vizinha, manicure, me encontrou na rua, eu ficava sempre na calçada todos os dias. E ela me chamou, falou assim, Joyce, você quer aprender a fazer unhas? Então, eu aprendi a agarrar a oportunidade mesmo no momento de dor. Eu entendi que a dor estava me moldando, E aí, essa vizinha, encontrei com ela me chamou para casa dela, me ensinou a fazer unha, uma excelente pessoa, até hoje eu sou muito grata a ela. Quando fala-se de gratidão, eu lembro dessa vizinha, o nome dela é Dilma, e ela me ensinou a fazer unhas. Dali para frente, eu comecei a trabalhar com ela, estudava durante a semana, e aos sábados eu ganhava R$20 todo sábado. Mas foi meu primeiro contato com dinheiro, Então, eu comecei a entender o valor de ter o meu dinheiro e começar a minha vida financeira. Com pouco dinheiro, mas eu estava feliz com aquilo. E essa vizinha, ela me ensinou a fazer as unhas, eu atendi os clientes lá. E dali eu fui crescendo, aprendendo a profissão, me apaixonando pela profissão, só que eu queria fazer gestão empresarial. E a gestão empresarial era o meu sonho, não fazer unhas. Eu comecei a trabalhar para pagar o curso, o curso de gestão empresarial, que hoje até uso gestão, foi até bom. E eu fui crescendo no mundo das unhas. Um outro salão me convidou e eu comecei a trabalhar durante a semana, também nesse salão, até que chegou um ponto que eu fui trabalhar no salão de shopping, aqui em São Gonçalo. E esse salão do shopping em São Gonçalo, não existia nail design aqui na cidade ainda, não existia unha de gel aqui na cidade. E eu trabalhei nesse salão como manicure. Eu não era nail design, era manicure. Ali foi onde eu cresci. Hoje eu entendi que eu cresci no CNPJ que não era meu, Eu cresci dentro de um salão de shopping, na cidade que não tinha unha de gel. Na época era unha de porcelana, nem era unha de gel. E fui fazendo minha cartela de cliente ali, fui crescendo. Aproveitei a oportunidade que o dono do salão me viu fazendo manicure tradicional e ele entendeu, cara, se essa garota atende 15 clientes por dia fazendo manicure tradicional, o que ela vai fazer fazendo unhas de porcelana? Na época era porcelana. Ela vai arrebentar, porque a unha de porcelana naquela época, para fazer uma colocação, era em torno de R$120. Eu atendendo 10 clientes por dia, R$120 era melhor do que fazer um pé em mão a 35.
E ele me impulsionou, não tinha dinheiro para investir. E ele, não, vou te ajudar de alguma forma. Eu fui para o Rio, fiz o meu curso. Na época, esse salão tinha 5... Era um salão enorme, tá? 5 salões em todo o Rio de Janeiro. Eu aprendi com a número 1 de toda a loja, de todos os salões. Tinha ranking, na época tinha ranking. E aí, ela me ensinou a fazer unha de gel. Não deu certo, Pedro. Eu voltei pro salão, comecei a fazer as unhas e assim, toda unha que eu fazia dava errado. As unhas caíam e eu pensava, Deus, e eu naquela fase ainda de recuperação, pode perder minha mãe, o que eu vou fazer se eu não conseguir fazer essas unhas de géis? E ninguém me dava muito apoio, eu era muito quieta, por incrível que pareça, eu era muito quieta. Hoje eu falo bastante, graças a Deus. E não estava dando certo. Teve pessoas que tentaram me atrapalhar, porque eu acredito que elas já estavam vendo luz em mim, a luz que eu não estava vendo, não estava acreditando naquilo. Eu voltei para o Rio, fiz reciclagem. E quando eu cheguei lá, essa professora foi minha primeira professora, Alice. Também eu nunca vou esquecer, porque Deus sempre colocou pessoas que me fizessem acreditar nos meus planos, nos meus sonhos. Ela me falou, Joyce, volta, você é capaz, você é competente. Eu reconheço sua história de vida. Você é uma menina de 17 anos, na época eu estava com 17 anos. E você está aqui lutando, você está saindo passou por uma dor, um sofrimento, que quando minha mãe faleceu, eu tinha minhas irmãs muito jovenzinhas, né, crianças, e eu me coloquei no lugar de mãe. Me coloco até hoje no lugar de mãe delas. E aí eu voltei com tudo. Depois dessa conversa, ela não me ensinou só técnica, ela me ensinou os valores. O meu valor, né? Eu voltei com tudo pro salão. E assim, eu fiz muita cliente. Eu não queria saber de nada. Eu foquei só no que eu tinha que fazer. Eu me blindei, porque as questões, as pessoas que estavam ao meu redor. E aí, eu virei, depois de um tempo, a número 1 de toda a rede. De toda a rede. E um dia, Pedro, uma amiga minha cabeleireira sentou pra mim e olhou e falou assim, você sabia que você não é uma profissional normal? Aí por que eu não sou normal? Porque meu foco era só fazer cliente e bater minha meta pessoal. E eu não queria saber de ranking, de ser primeiro lugar ou não. Eu não tinha essa vaidade, não tenho, né? Essa vaidade. Eu só quero fazer o meu melhor e crescer e avançar. O que aconteceu? Numa reunião, o dono do salão falou que eu tinha batido a meta de todas as lojas. Porque as outras nail designers estavam reclamando do movimento. Ele falou, não tem como você reclamar do movimento se Joyce é primeiro lugar da loja. Ali, uma amiga minha falou que eu não era normal. Por que eu não era normal? Porque eu fechava a agenda o ano inteiro. O ano inteiro. Se eu abrisse a agenda hoje, pro mês que vem, pro ano que vem, o ano inteiro estava fechado. Eu não tinha um horário. Eu olhei para aquela história que ela me contou sobre mim. Ela falou, Joyce, eu nunca conheci nenhum profissional em área nenhuma que feche o ano inteiro. Vou abrir a agenda ano que vem. Fecho a agenda. Não fica um dia vazio. Aí eu entendi minha grandiosidade. Aí minha ficha foi começando a cair. Realmente, eu posso mais. E as clientes, né, gente? Porque, assim, elas sentavam na minha mesa e falavam para mim, olhando nos olhos, você é maior que isso aqui. Abre seu espaço, nós vamos estar com você, nós vamos te apoiar. E eu fiz, né? Eu fiz. Porque pessoas acreditaram em mim mais do que eu. Eu tive a coragem e abri minha própria sala. Há 5 anos atrás, eu abri minha sala para trabalhar eu e uma manicure. E aí, o que aconteceu? Trabalhou uma manicure, a demanda foi muito grande, e aí eu abri uma loja, né? E a minha empresa é familiar, eu trabalho com a minha família. A minha motivação sempre foi, minhas irmãs, lembra? Que minha mãe faleceu e elas ficaram pequenininhas? Elas sempre foram minha motivação. Hoje, são profissionais qualificadas, são meu braço direito, né? O meu porquê, por quem, na verdade, são elas. E é isso, gente. É um pouco da minha história. Eu faço gestão, educo, né, mulheres a transformar unhas em negócios. E é um pouco do que eu tenho para falar para vocês sobre mim. Um breve resumo, né? Porque se eu for ficar aqui, eu vou falar até amanhã. Eu sou Thaís Martins. Eu sou educadora física. Mas para chegar na educação física, eu passei pelo direito. Eu sou formada há 15 anos. E eu tenho uma academia, né? Eu e a minha família. Só que essa academia aconteceu antes de eu ser educadora física.
E aí, a Cia do Esporte já tá com a gente há um tempo. E fui fazer direito. Fiz direito, me formei, trabalhei na área e aconteceu o que o meu pai havia falado. Não faça isso. Não faça direito. Vai fazer o que você gosta. Você é da área do movimento. E aí eu decidi fazer a transição de carreira. Já tem 10 anos, mais ou menos, que eu fiz a transição de carreira. Que eu acho que... Acho não, eu fiz a escolha... A melhor escolha da minha vida. E talvez uma das escolhas mais corajosas. Porque você, aos 32 anos... voltar para uma sala de aula, estudando com umas pessoas muito mais novas que você, tendo que ser resiliente, passar por aquele todo processo de formação, não foi fácil. Mas tudo que eu não fiz na minha primeira graduação, eu fiz na minha segunda graduação. Fiz várias monitorias que me ajudou muito, né, em processos seletivos, principalmente o processo da prefeitura, que eu passei assim que eu me formei. E foi para a educação, que eu fiquei 4 anos na educação, da educação pública de Itaboraí. Então, eu conseguia conciliar, né, a minha academia e a educação pública. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Comecei a dar personal... E começaram a vir uns personagens atípicos para mim. Hoje eu movo para essa área, mas isso veio até a mim de certa forma. Eu comecei trabalhando como personal residencial de um menino autista, nível suporte 3, e como que ele desenvolveu, como que a atividade física foi tão importante para aquele menino ali, naquele momento, que não tinha uma coordenação motora legal, que não conseguia correr, que não tinha consciência corporal. Levar isso para esse menino recém-formada... Hoje fala muito, né, do treino de pessoas atípicas, né, como que a educação física conseguiu, e a gente está conseguindo ainda, né, atingir esse público, né, esse público está mais pra gente, e a inclusão, se tratando da inclusão, né, e ver aquele garoto se movimentando, correndo, chutando, coisas que parecem simples, né, mas que não são quando você não tem um movimento com intenção. E aí surgiram outros trabalhos, outros convites, né? Eu comecei a trabalhar com uma aluna que é meu xodó. Ela tem Alzheimer. E hoje a gente consegue ainda fazer um trabalho muito bom. Tô com ela já tem uns 4 anos. E eu trazer um movimento para essa pessoa. E um movimento através de uma música que eu percebo que traz uma memória afetiva para ela, faz tudo valer a pena. Tipo, que bom que eu fiz a transição de carreira. E hoje eu tô no SUS. Mil coisas, né? Hoje eu tô no SUS. Trabalho também com pessoas neuroatípicas. E tenho pacientes de Parkinson, tenho pacientes diabéticos, tenho pacientes obesos. Então, a forma que hoje eu trago a educação física para mim, eu digo que é um pouquinho fora da curva do tradicional, né? E foi a melhor escolha para mim. E na educação, eu tive um privilégio enorme de trabalhar numa escola que é uma EJA diurna integral, só para idosos. Ali eu comecei a trabalhar com a psicomotricidade. Não sei se vocês conhecem aqui psicomotricidade. Já ouviram falar? Não. A psicomotricidade, ela está dentro da educação física, ela é uma matéria da educação física, mas também fisioterapeutas trabalham, então eu trabalho do movimento com o afeto. E eu trabalhei 2 anos nessa escola, foi a escola que mais todas me ensinaram muito, mas essa, acho que ela me ensinou e ela me curou. Eu trabalhei com pessoas
a partir de 58, 60 anos até 82 anos. Eu dei aula para idosos de 82 anos, que abdicaram da vida, né, para poder trabalhar, para poder dar para o filho, para depois ele retornar para a escola. E ali eu comecei meu trabalho de psicomotricidade, que hoje é a minha formação, uma das minhas formações. Eu dava aula, né, para os meus idosos, e eles tinham uma resistência muito grande à música, por conta da religião. E aí ficou muito difícil trazer esse idoso para aula de educação física. Tentava colocar música da época deles e tal, mas não estava dando. E eu tive a ideia de colocar as músicas que eu dou, a minha playlist de aula de localizada, que eu ministro na minha academia, que eram músicas em inglês. Como eles não entendiam, aí eles aderiram à aula. E começaram a aderir, começaram a participar, e ali eu comecei a fazer muita culminância com eles. Então, eu comecei a fazer trabalhos que eles nunca tiveram na vida, porque não tiveram oportunidade de estudar. Então, parece simples, né? Uma festa junina na escola, para eles era novo. Parece simples, né? Uma atividade dinâmica da Semana da Consciência Negra, para eles era dinâmico. E essa culminância que eu fiz da Semana da Consciência Negra, eu aprendi a dançar maculelê com uma aluna de 70 anos, que ela era baiana, e ela falou assim: professora, você resgatou a dança que eu fazia com a minha família quando eu era criança. Aí você trazer isso tudo, sabe, dentro da educação, isso para mim foi enriquecedor, ainda é enriquecedor. Então, levar um movimento hoje eu também tenho alunos idosos, né, que não tem nenhuma questão de atraso motor, ou enfim, trazer um movimento para esse aluno idoso, trazer um movimento para esse aluno neuroatípico, trazer um movimento para meus pacientes do SUS, vendo que eles conseguem subir uma escada, conseguem esticar o braço para pegar alguma coisa em cima da geladeira. Deixar esse corpo em movimento, eu penso assim, cara, que bom que eu fiz minha transição de carreira. Como eu sou feliz. E é isso. É isso. Vamos agora? Vamos lá. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui junto de vocês. E é um momento muito especial para mim estar aqui, dividindo com vocês a minha história. Meu nome é Lucilene, eu sou consultora empresarial. Eu vou tentar resumir, porque eu falo demais, né, Pedro? A gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Hoje eu sou consultora empresarial, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, trabalhei em inúmeros segmentos, até que eu cheguei na parte da hotelaria, né? Eu já estava cansada dessa parte financeira, contábil e tudo mais, e eu botei na minha mente, eu quero fazer grandes eventos no Rio de Janeiro. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mais, né? Então, eu sempre trabalhei por conta própria, fazendo alguma coisa por fora, independente do trabalho como CLT. E quando chegou em 2009, mais ou menos, 2010... eu cheguei para mim e falei, não, eu quero mais, eu quero sair desse mundo, eu quero avançar um pouco mais. E eu queria fazer grandes eventos no Rio de Janeiro, porque eu sempre fui muito assim, né? Eu queria fazer eventos e tal. Eu falei assim, quer saber? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurar emprego na hotelaria, porque vai ser uma porta aberta para mim, eventos, hotelaria, né? Turismo, pessoas. E assim eu fiz. Consegui meu primeiro emprego na hotelaria, só que na hotelaria em si eu entrei no mesmo lugar que eu já estava, numa contabilidade que era dentro da hotelaria. E nessa contabilidade eu fiquei sendo tipo aquela pessoa que cobre todo mundo. É aquela pessoa que cobre as férias, cobre, né? Então eu não tinha aquele cargo específico. E mesinha atrás da mesa, atrás da porta. E ali eu comecei a levantar ainda mais essa parte de auditoria, de entender processos e tudo mais. Nesse processo, nesse tempo que eu estava nesse escritório, dentro de um hotel, totalmente fora do meu sonho, que era fazer eventos e tudo mais, eu comecei a olhar tudo que estava acontecendo ao meu redor. E aí começou a minha história. Chegava para o meu contador, né, que era o meu chefe na época, eu chegava para ele e falava assim, tem alguma coisa de errado aqui, esses processos não estão certos, isso aqui não está certo. E eu não entendia nada de hotelaria.
E aí eu comecei a escrever relatórios para ele. Mensalmente eu escrevia um relatório para ele dizendo que o hotel tinha que melhorar assim, assim, assado, sem saber nada de hotel. E aí foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele falava para mim, Lucilene, não é isso que a gente quer de você. Lucilene, não é isso que a gente quer com você. Até que chegou 8 meses de trabalho e eu fui chamada pela diretoria da empresa, do hotel. Então, estava a diretoria, gerente, geral, tudo mais. Eu disse, Lucilene, nós recebemos todos os seus relatórios e nós queremos te promover a gerente de controladoria aqui no hotel. E era fazer exatamente o que eu queria, né? Controlar tudo, ver tudo. E assim começou a minha carreira dentro da hotelaria. Até que chegou o meu último emprego na hotelaria, foi numa rede hoteleira, e veio a pandemia. Nessa rede hoteleira, eu entrei como auditora de processos e tudo mais. E ali eu já fazia todo um processo de manuais, checklists, né? Treinamento. E aí veio a pandemia, no qual eu tive que me reinventar. Eu fui a única dentro da minha equipe que realmente poderia estar trabalhando presencialmente. Então, eu acabei morando nos hotéis. Os hotéis, na época da pandemia, a maioria fecharam. Eu trabalhava numa rede que tinha 3 hotéis e mais 2 agregados. Então, todos os hotéis fecharam. A gente ficou com um aberto, com 25% do pessoal trabalhando. E eu tinha 3 estoques, 3 equipes de estoques, com prédio inteiro com mercadoria, que eu tinha que dar conta daquilo, já que eu era a única que eu ia trabalhar. E ali foi quando eu me redescobri, né? Foi quando eu me reinventei. Tudo que eu falava para as pessoas fazerem, eu tinha que fazer na operação funcionar. E ali eu consegui entender que eu poderia melhorar ainda mais o que eu já fazia. E, enfim, passamos pela pandemia e a coisa da auditoria, de criar processos, de melhorar processos, eu tive um olhar muito mais 360 graus para as empresas, para os hotéis, para gerir esse valor financeiro. E a gente conseguiu regularizar todo um hotel, não perdemos nada. E aí começou o meu trabalho. Falei assim, poxa, é tão bacana esse trabalho de conseguir economizar, de conseguir fazer funcionar, de criar processos para poder realmente os gestores estarem vendo dinheiro. E aí começou uma força-tarefa junto dos meus fornecedores, né? Os meus fornecedores olhavam para mim, você não quer trabalhar comigo? Eu gosto desse seu olhar 360 graus. E aí ia. Depois da pandemia eu ainda fiquei mais um tempo na hotelaria, até que no último ano, em 2021, eu falei assim, não, eu acho que eu quero montar o meu próprio negócio, fazendo exatamente o que eu faço aqui, mas para mim. Eu acho que tem muito mais empresários que precisam dessa ajuda do que eu estar presa aqui na hotelaria fazendo isso. E aí veio a ideia de sair, passei um ano fora dentro ainda da hotelaria, passando o meu cargo, passando essa dinâmica de trabalho que eu descobri e que poderia estar fazendo para melhorar. E aí eu saí no começo de 2022, minha consultoria tem 3 anos agora, né? Vai fazer 3 anos. E quando eu saí da consultoria, até hoje, eu tenho os meus próprios fornecedores como clientes. Porque eu levo para eles não só uma parte de orientação. Eu sou aquela pessoa que eu entro dentro da empresa, eu opero, eu fico do lado dos funcionários, eu treino, eu capacito, eu faço, né? Eu tento da melhor forma possível estar no lugar deles, fazendo funcionar o que eu falo para eles que no manual tem que funcionar. Então, eu escrevo mediante a personalização do processo. Então, isso foi o meu grande diferencial e é assim que eu estou levando hoje a minha consultoria. A maioria dos meus clientes, ou pelo menos, né, os que estão hoje, são meus antigos parceiros da hotelaria, porque eu vi neles a possibilidade de melhorar o processo que eu já conhecia, né? Então, eu acho que a minha consultoria, ela nasceu da necessidade de eu estar vendo quanto que os empresários precisam entender o interno da empresa, né? O que os funcionários passam. Normalmente, as pessoas entram e são jogadas no departamento para um colega treinar, né? Sempre acontece isso. E esse multiplicar informações dentro de um departamento leva-se com que os processos sejam só feitos, né? Sem padronização, sem nada. E a minha consultoria, ela vem justamente para poder padronizar, para poder as pessoas entenderem o custo da sua empresa na íntegra, sabe? Os empresários, eles veem muito o faturamento, mas o faturamento não é lucro. E eu tento mostrar, através do meu trabalho, que diminuindo custos, sem
alternar ou alterar a folha de pagamento, né? Porque a maioria pensa que demitir vai fazer ter um lucro maior e não, perdendo mão de obra, a gente perde uma forma muito melhor de trabalhar os processos. Então, eu tento no meu trabalho levar para esses empresários que o custo não é de demitir pessoas ou não investir, é o contrário, investindo em pessoas, as melhores ferramentas que eles têm, a gente vai conseguir melhorar o faturamento. Não porque a gente vai vender mais ou eles vão vender mais, mas sim porque eles vão conseguir ver o lucro da empresa. Diminuindo o custo, ver o lucro da empresa. E assim eu trago o meu trabalho hoje, né? Na época que eu comecei na hotelaria, nem faculdade eu tinha, então eu fui me redescobrindo, eu entrei na hotelaria, eu queria encontrar naquele mundo o que eu poderia melhorar. E aí eu fiz a minha faculdade de administração, de turismo. Na época não tinha hotelaria sozinha, tinha turismo. E aí eu fui aprendendo sobre o mundo e dentro da hotelaria eu entendi que o custo, ele fala muito em cima do faturamento. E aí veio a minha consultoria. Hoje eu acho que o meu maior diferencial é justamente essa personalização em cada empresa, sabe? Hoje o meu foco é a gastronomia e a hotelaria, porque eu sei que dentro da gastronomia, a cozinha e o salão, eles gastam demais, é muito desperdício, muito processo sendo não feitos ou feitos de forma muito corrida, e o que faz com que o dinheiro vá embora. Enfim, eu falo demais, né? Mas eu acho que é isso. Tá ótimo. Muito bom. Tá ótimo. Ótimo. Agora, Bom, primeiramente, gratidão, Pedro. Gratidão a todas vocês. É uma honra para mim estar aqui com vocês. É um privilégio ver mulheres aí com histórias tão bonitas, tão lindas e tão inspiradoras. Eu me chamo Elaine Goldinho, sou uma psicóloga clínica e atuo na abordagem cognitivo-comportamental. Como uma boa psicóloga... que eu estou seguindo aí, investindo para ser, eu já começo com uma frase que faz muito sentido para mim. É necessário se manter interessada. Então, eu enderecei essa frase para mim muitas vezes na minha vida, na minha história. Me identifico muito com a história da Joyce. Eu fui manicure durante muito tempo da minha vida. Foi uma forma que eu também encontrei de me manter no jogo, que é algo que eu também falo bastante. Uma forma que eu encontrei de me manter ativa e de não desistir de mim, que é quando a gente fala de processos de cura, né? E para mim foi algo assim, divisor de águas, né? Porque eu tinha um sonho. Eu sempre tive o sonho de ser psicóloga, né? E eu não tinha muitas possibilidades. A minha vida e todo o entorno e tudo que aconteceu comigo, né? Durante um longo período, me afastavam desse sonho. E eu continuava ali. Por isso que eu falo, eu gosto muito dessa frase, é necessário se manter interessada, e eu falava isso para mim o tempo todo. Então, eu vivi um histórico, né, uma história como manicure. Eu também fui uma manicure ali muito bacana, eu fiquei muito feliz com tudo que eu pude construir nessa época. Eu tinha muitos clientes. Eu lembro que uma época eu precisei chamar alguém para me auxiliar, porque eu não dava conta, né, do tanto de pessoas que me procuravam para fazer. E mantive meu sonho na mente, sempre pensando em algum momento eu vou conseguir me engajar nessa área, em algum momento eu vou conseguir me endereçar a isso. E isso aconteceu. Aconteceu aos meus 35 anos. Com 35 anos de idade, eu iniciei minha faculdade de psicologia. Cheguei a fazer gestão empresarial também, né? E também cheguei a cogitar a possibilidade de fazer educação física, que também é a minha paixão. Eu amo educação física. Mas o meu sonho, aquele sonho que eu tinha lá desde menina, ele ardia, né? E eu lembro que na época eu cheguei a passar para o direito e meu pai falava muito para mim, né? Você daria uma bela advogada. E aquela frase ecoou na minha mente quando ele faleceu. E eu me vi ali com as possibilidades. Então, eu precisei escolher, né? Eu precisei me endereçar e me perguntar, Elaine, e agora, né? Para onde você vai? O que é que você vai fazer? Como você vai seguir? E iniciei a minha faculdade de psicologia.
E sempre assim, com essa frase em mente, Elaine, interesse, Elaine se mantém interessada. E eu iniciei a faculdade de uma forma muito conturbada, né? Claro, que eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhas, então eu tinha muitas dificuldades ali de me manter nesse processo, que eu chamo de processo, eu falo que são pequenos detalhes, né? Que vão compondo quem nós somos ou quem nós queremos ser. E sempre em mente o que eu queria ser, onde eu queria chegar. E dei continuidade, eu tive várias fases ali em que eu me questionava, Elaine, e aí, você vai continuar? E eu pensei, é isso aí, é isso que eu tenho em mente. Então, eu enfrentei vários desafios e me formei psicóloga. Lembro que na época da faculdade, né, eu fui uma das alunas que mais atendia também, né, na clínica da faculdade. E eu tenho esses pacientes comigo até hoje, né? Alguns, é claro, outros não, porque já receberam alta, enfim. E eu ainda tenho pacientes desse período. Então, eu me coloquei muito interessada. Eu sempre vivi ali muito... aprendendo como Cortella fala, né? Viva o seu melhor, doe o seu melhor na condição que você tem, até que o melhor te aconteça para que você seja ainda melhor. Então, eu aprendi a aproveitar todas as fases que eu vivia, sempre entendendo que era o meu olhar para aquilo que ia me fazer continuar. Então, o meu período ali como manicure, que também uma vizinha me ensinou, super me identifiquei, Joyce. E aquilo tudo ali, sempre preenchendo meu coração de muita gratidão pelas coisas que eu fazia, sempre ali buscando a melhor forma de doar aquilo que eu tinha, né? Assim, eu entrei na faculdade de psicologia. Eu entrei segura. Eu fiz uma mentoria com a Michele Gonçalves, uma pessoa que eu amo, que foi ali também uma pessoa crucial para que eu compreendesse muita coisa aí na minha carreira, né, que eu sigo hoje, que eu considero estar no início, mas às vezes eu me assusto. Eu falo assim, caramba, em tão pouco tempo, né, e olha quanta coisa você já percorreu. Então, iniciei ali na faculdade, como eu havia dito aqui, e trago ali muitos pacientes e muitas questões que eu vivi dentro da faculdade, professores maravilhosos que eu tive. E, assim, eu já saí da faculdade me sentindo pronta. Foi isso que aconteceu comigo. Claro, fiz uma mentoria antes, né? Me certifiquei de algumas coisas. Busco até hoje estar sempre ali me orientando, procurando embasamento teórico, fazendo da psicologia essa ciência bonita que eu entendo e que eu escolhi seguir, né? E após isso, logo que saí da faculdade, eu já fui convidada para as clínicas, indicações dos meus professores. Eu achei aquilo muito legal. Eu falei, caramba, que bacana. Então, eu iniciei em uma clínica e eu sabia, é um tempo, Elaine, esse tempo aí para você amadurecer, e foi exatamente o que eu fiz. Fiquei nessa clínica, atendi aquele público em específico, sempre com muita intenção mesmo. Eu tinha muito prazer de sugar tudo aquilo, todas aquelas informações, né? Todas aquelas experiências que eu pude contemplar. E ali eu comecei a fazer algumas escolhas após isso. Após me colocar nas experiências, eu sempre falava disso, né? Esse ponto é minha experiência. Esse ponto é onde eu quero chegar, e eu tenho isso em mente até hoje. Ainda estou nessa busca, mas eu estou já num tempo em que eu consigo definir, selecionar, escolher. Hoje eu atuo como psicóloga clínica, mas eu tenho algumas especializações já aí, outras já imaginadas, pensando aí no que eu posso trazer para mim e fazer com que a minha escolha ela tenha essa força interna, que eu acho que eu vi em todas vocês aqui hoje. Essa força que faz a gente dar sentido para a nossa existência. Então, a minha trajetória com a psicologia é exatamente o sentido que eu tenho por aplicar a técnica, né, ligada aí a todo o campo da psicologia e tudo que eu posso me envolver, pessoas que eu posso conhecer, como estar aqui hoje. Isso para mim é um motivo de muita gratidão mesmo, é exatamente o que eu sinto, porque eu entendo que todos os meus trajetos e todos os processos que eu vivi até hoje têm me construído de forma muito positiva. E eu cheguei até a falar isso em uma das palestras que eu fui, né? Que, na verdade, é essa sensação. Eu me sinto muito
preparada, pronta. É claro que a gente vai passar pelos processos da vida e a cada momento a gente vai se movimentar e vai querer algo novo, e vai querer ver mais coisas. A gente sempre vai ter no que se especializar, no que estudar, mas é importantíssimo eu dizer isso porque é uma oportunidade que eu tenho mesmo. Eu me sinto preparada, pronta para exercer uma função que eu demorei muito tempo ali, segundo o que eu planejei lá enquanto criança, mas que veio para mim ali em um momento correto, em um momento em que me faz ter um olhar humanizado, em um momento em que me faz ter um olhar orgulhoso. Acho que até acentuei aqui meu ombro, né? Orgulhoso em relação ao que eu me dispus a fazer. Então, para mim, a profissão da psicologia e tudo que eu vivo em consultório, a psicologia clínica sempre vai ser algo que eu vou estar, né? Embora eu tenha vários outros projetos em mente, ter esse olhar que sempre foi meu, né? Dentro de tudo que eu vinha fazer até hoje, esse olhar de escuta ativa. Ela falou da pandemia, né? Eu lembro que na pandemia eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um estágio? Aí eu fui convidada para o CVV também, não sei se vocês conhecem. Trabalhei no CVV, fiquei no CVV. Eu tinha o maior prazer em estar lá com eles. É um atendimento web, né? Webfone. E ali também eu tive experiências muito bacanas. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo que eu tenho oportunidade de dialogar, né? De trocar. Tenha intenção, aproveite cada oportunidade na sua vida. Tenha a ideia em mente que tudo que você está vivendo é porque é seu. E você pode ter um olhar ali apurado, um olhar inclinado ali a ser positivo, a te construir. E não a ter um efeito contrário, né? Destruição e todos os outros fatores que são disfuncionais. Então, é importante a gente manter essa intenção ativa para que a gente cresça, né? E a minha sensação é que eu estou a crescer e eu vou crescer, né? Isso faz com que a gente se sinta vivo, doa pra gente ali o sentido de fazer as coisas que a gente se predispõe a fazer. Então, é basicamente isso, né, que eu quero trazer pra gente hoje a respeito da minha profissão. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Obrigado. E agora eu vou para uma pergunta para cada uma de vocês. Cada uma falou um pouco sobre vocês e não sei se vocês perceberam, mas cada uma falou muito mais da sua área profissional. Claro, porque a gente também tá envolvido nisso, né? E é um dos objetivos. Mas agora eu queria que cada uma falasse sobre si sem falar do trabalho. Primeiro eu vou falar quem eu sou. Eu estava preparada para dizer quem eu sou aqui. Inicialmente eu estava preparada. Para começar, eu sou influente. Não sei se vocês sabem, deu para ver que eu falo muito, eu sou alegre, eu gosto de ver as pessoas sorrindo. Eu sou família, falar de minha família, até se vocês entrarem na minha rede social, minha base é minha família. Meus momentos de mais alegria é quando eu tô com os meus, né? Eu até brinco lá em casa que... Gente, somos 10, né? 10 irmãos. Então, qualquer ocasião vira evento. E são as vezes que eu mais me emociono e mais fico feliz é quando eu tô com eles, tá todo mundo saudável, tá todo mundo bem, eles me ensinam muito, eu ensino muito a todos eles. Eu sou tia Babona. Minha rede social, só dá ele, só dá meu sobrinho... E eu gosto de cantar, não sei cantar, mas canto, não tô nem aí. Eu sou fazedora, eu gosto de agir. Vou até conversar com a psicóloga para entender isso, porque eu gosto muito da ação. Às vezes eu peço alguém para fazer algo, Maravilha. A pessoa não faz, mas cada um tem seu tempo. E gosto de ir pra praia, de curtir a natureza, de me conectar com Deus. Sou uma pessoa muito religiosa. A minha base, a minha vida. Eu falei que é minha família, mas primeiro é Deus, né? Primeiro é Deus, depois minha família, depois os negócios. E é isso. Eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou esposa. Sou casada há 15 anos. E tenho um filho pet, um pitbull. Pitbull, Iron. Casei com 20, tô com 35. Tá. É isso. Enfim. Tá bom. Enfim. Ai, gente. Eu tô me sentindo muito idoso aqui. Porque vocês falam a idade, eu fico assim. Assustado, gente. Que bom que as mulheres hoje estão bem diferentes, né? Bem diferentes. E os homens estão bem acabados.
Bom, eu gosto da vida. Eu amo a vida. Eu acho que a vida, ela... Cara, você tá vivo e tá com saúde é muito bom. Então, essa é uma característica minha, de gostar de viver, de amar viver. E uma característica também forte minha é a minha espontaneidade, que é até demais, e a minha alegria. Eu sou uma pessoa... Hoje eu aceito isso, né? Porque as pessoas falavam assim, você é tão alegre. Mas, gente, mas como assim eu sou alegre? Não, eu sou assim. É o meu jeito. Aí depois eu comecei a perceber que realmente, eu falei assim, gente, eu sou alegre, porque eu achava que todo mundo era alegre também. Mas nem todo mundo tem essa coisa de estar alegre. E alegre sem motivo, sabe? Você não tem eu acho que é um estado, né? A alegria. Então, uma característica minha, quem é a Thaís? É uma pessoa alegre. É uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de viver e uma pessoa que gosta de sorrir. Então, o que eu mais gosto de fazer, eu amo teatro, eu amo arte. Quer me deixar feliz? Thaís tem uma peça... eu vou. Me leva para um teatro, me leva para um show, me leva para um lugar que tem vida, sabe? Eu vi uma frase esses dias que sou eu. Se suje de vida. Se for para se sujar, se suje de vida. E você estava falando uma coisa de família. Lá em casa, não tem essa coisa de... eu vou fazer um bolinho só para os íntimos. Os íntimos são 70 pessoas. Família. Então, eu sou uma pessoa extremamente família, minha família é enorme, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu sou uma pessoa de muitos amigos. E o mais legal, não falando da parte profissional, mas falando da parte profissional, o mais legal é que hoje também eu atendo amigos. E é difícil você atender amigos. Eu não sei, mas eu vejo, né, muito isso, que são pessoas... estranhas que te procuram, não, mas os meus amigos me procuram. Eu acho isso tão legal, poxa, que bom que meu amigo valoriza o meu trabalho, né? Então, eu sou essa pessoa comunicativa, alegre e que ama a vida, ama pessoas. Eu também tenho um pet, meu pet se chama ATP. ATP é uma molécula de energia, adenosina trifosfato, mas a gente não se fala mais. Desde que entrou uma cobra na minha casa e ele ficou louco. Hoje meu cachorro me estranha, mas eu amo. Mas, enfim, hoje a minha parte triste é que eu tenho meu cachorro, mas o meu cachorro, assim, ele não gosta mais de mim. Pegou minha mãe como dona, se pergunta, Thaís, hoje, o que te deixa mais triste? Eu não tô bem com meu cachorro. É isso, parece louco, né? Mas a TP hoje pegou minha mãe... Como dona. Não sou casada ainda, mas é isso, sou uma pessoa muito alegre. Essa é a minha maior característica. Que bom. Vamos lá. Bom, eu acho que eu tenho certeza, eu sou uma pessoa muito parceira, eu sou muito altruísta, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto muito de ajudar a família. Então, sou muito assim, eu sou uma pessoa muito transparente nos meus sentimentos. Se eu tiver com raiva, você vai ver na hora, se eu estiver triste, você vai ver na hora. Então, a Lucilene, ela é muito isso, né? Eu sou muito dedicada ao estudo, nossa... Pensa em estudar, em ver vídeo, em ver... Enfim, eu acho que eu consumo muito essa parte de conteúdo, me faz muito bem. Sou muito família, gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. Sou solteira, não tenho filhos por opção, não quero casar, não quero ter filhos. Não impede, é claro, de ter um relacionamento e ser um bom relacionamento, mas nada de estar debaixo do mesmo teto, porque às vezes nem eu me aguento, né? Então, não. E apesar de não ter filhos, eu tenho inúmeros sobrinhos e afilhados, então eu tenho uma afilhada também que parece um filho, que é meu xodó, que... Pensa num final de semana de diversão, final de semana feriada... Pegar o Luiz Felipe, vou pegar o meu afilhado, que ele rapidinho vai me desestressar. E ele usa isso também comigo, tá? Diz, eu estou extremamente estressado, precisamos estar juntos. Então, isso para mim é uma grande felicidade. Então, eu acho que é isso. A Lucilene, ela é uma pessoa muito alegre, mas tem os seus momentos. Tem os seus momentos que gosta de ficar sozinha, pensar bastante. Quando não tá bem, se tranca.
Quando está feliz, se solta. Eu tenho meus momentos, mas eu sou muito parceira. Eu gosto muito de estar junto das pessoas. Da maioria do tempo, eu tô mais junto das pessoas do que sozinha. Mas quando eu não tô bem, eu gosto de me afastar um pouquinho para poder ficar bem para as pessoas. Acho que é isso. E eu, gente, história... É ruim falar da gente junto com uma psicóloga, né? Ela deve estar me Vontade, só. Ela só fica assim. Não, gente, eu fico aqui nervosa com ela. Mas pelo número de psicólogas que eu conheço hoje, que eu tô envolvido hoje, eu vou te falar que até o momento ela me parece a mais tranquila. Ai, que bom. Gente, bom, eu tenho um histórico aí extenso, né? Vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. Eu sou divorciada ou solteira, gente? Eu divorciei. Divorciada. Tá, divorciada eu sou assim, né? Mas com a enfim. mentalidade solteira. Exato. Então, eu sou divorciada. Eu faço lá, sou solteiro e pronto, gente. Eu fico em dúvida às vezes. Solteiro, Ponto, pronto. né? Sim, eu tive um relacionamento da vida, né? Eu me relacionei com meu ex-marido dos 15 anos. Eu tive 24 anos de relacionamento. Uma vida. Mais tempo de relacionamento que de vida. que era extensa a história. Eu tô te falando porque eu fiquei 5 anos e dei graças a Deus quando foi por isso. Pedro. Então, eu tive 24 anos de relacionamento, eu tive 2 filhas. Eu tenho uma filha de 25 e uma de 20, e eu tenho um neto de 2 anos. É exato. A cara do Pedro é melhor. É fonte. É isso, gente. Olha, é aquela história, mantenha-se intencionada. Sabe, interessada. Por que eu decidi falar, né? Porque eu acho que muita gente pode se identificar com isso, né? Sim, sim. A galera que tá vendo. Eu tô aqui assim, ó. Como, gente? Sim, eu vinha falando, eu e a Thaís, nós somos amigas, né, Thaís? Sim. A gente De longa trabalha data. junto, a gente trabalha junto na academia, na clínica, então a gente divide muitas coisas. Essa alegria, essa coisa bonita que a gente vê na Thaís é muito gostoso de sentir. Obrigada. É muito bacana. E é exatamente a minha busca. É isso que eu também procurei manter ativo em mim durante todo esse período. Considerando que todos os processos na vida da gente são favoráveis, sim. Basta a gente interpretar isso de forma positiva, né? Tudo que a gente vive é nosso. Eu sempre falo assim, ó, não adianta a gente terceirizar nada. Tudo que a gente tem ali, enquanto experiência de vida, constrói. Não precisa te destruir, isso precisa te construir. Então, basicamente assim, eu acho que se eu for traduzir uma característica que eu me perceba, constância. Eu sou uma pessoa muito constante. E engraçado que foi minha filha que falou isso pra mim, né? Ela falou pra mim um certo dia, mãe, você é tão constante, né? Eu falei, né? Por que você tá falando isso? E ali a gente entrou em um diálogo muito legal. Então, se tem uma coisa que eu amo fazer, eu acho que se tem uma coisa que... Elaine, o que é que você faz que você mais se sente... Eu falo que eu saboreio como se eu estivesse me alimentando mesmo alguns eventos na minha vida. Então, maternar pra mim, ser mãe, pra mim, acho que é uma das minhas maiores realizações, né, Thaís? Então, assim, eu tenho relacionamentos com as minhas filhas e a gente sai assim, todo mundo pensa que a gente é irmã, né? Eu tenho essa vantagem, né? E o nosso relacionamento é um relacionamento muito legal, muito bom. E tudo que a gente constrói, porque elas também estão ali, elas são bem parecidas, né? Meninas, uma é enfermeira, a outra estudando pra medicina. Então, a gente tem essa pegada ali de se apoiar, sabe? De uma dar o braço à outra. E eu acho que essa questão em que eu vivo, pra mim, é muito estimulante, essa fala. Eu me sinto muito estimulada por ser mãe, por tê-las como filhas. E meu neto também, que tá aí, o Davi. Exatamente. Não, você fala e eu fico assim, não, né? Exato. não fecha. Não fecha. Tem alguma coisa errada aí. Então, tudo isso me revigora muito. Eu tenho muita alegria, eu sinto muito prazer em falar dessa parte minha. E se eu puder falar de algo que eu tenha enquanto característica, é a minha constância. Eu me considero uma pessoa muito constante. Eu coloco algo ali enquanto meta. Eu digo que nós temos projetos e planos, né? O projeto é aquilo que vai acontecer e vai acontecendo. E o plano é o foco. Então, eu sempre falo disso. Eu tenho planos intensos e aprendi que eu preciso sentir
cada detalhe dos meus processos ali, dos projetos que eu vou vivendo e como a vida vai ofertando a gente, né? Por exemplo, aqui agora, uma oferta, a gente não tinha isso em mente, né? A gente não precisa ficar tão preocupado com o futuro. Então, as coisas vão acontecendo e à medida que a gente vai se lançando para a vida vai devolvendo pra gente. Então, a fala que eu acho que é mais forte quando eu falo de mim, quando eu me percebo, é a minha constância. Eu acho que é isso. Constância. Olha, muito bom. Outra pergunta, para a gente poder finalizar. Não sei se vocês perceberam, já passou quase 2 horas. Eu não percebi. Rápido, Isso né? tá tão bom, gente. Mas não passou quase 2 horas, não. Porque dá essa impressão. Gente, que isso, acabou? Então, vamos lá. Esses dias, inclusive, até foi um dos capítulos que eu escrevi no meu livro, que eu comecei a analisar bastante, né? Eu, de uns tempos para cá, né, eu comecei a me interessar muito pela parte do comportamento humano. Então, como um bom nerd, então acabei correndo atrás para poder me desenvolver bastante. Você tem cara de nerd isso mesmo, Pedro, eu acho. E tanto que eu estou fazendo neurociência, estou estudando por fora TCC também. Então, nós nos consideramos, nas nossas profissões, no que a gente faz e tudo, nós sempre recebemos um feedback, né, do quanto que a gente é bom. Aí, voltando para a parte de negócios, né, o quanto a gente é bom. Mas vocês já pararam para pensar no negócios de vocês? E aí é uma coisa até que eu acho que a Elaine vai concordar comigo, que eu acho que é uma dificuldade que tem até da área da psicologia, conseguir olhar o seu negócio como um negócio. Você já parou para pensar nisso? Acho que tem muita dificuldade na área da saúde mental, né? Acho que nessa área, porque eu estou ajudando determinadas pessoas, mas eu esqueço que isso, independente do que for, é um serviço, né? Exato. É o não romantizar, né? É o não romantizar, porque independente disso... É assim que a gente vive. É com isso que a gente vive. E aí uma pergunta que eu quero lançar para vocês. O quanto vocês acham que vocês são, ao invés de ser boas, são necessárias para os clientes de vocês? Conseguiram entender? Eu sim. Pode começar. Logo comigo. Bom, no meu caso, né, eu entendo que o meu trabalho o meu papel dentro do meu trabalho, o que eu me propus a fazer dentro da consultoria, é de extrema importância, porque hoje o meu diferencial é justamente personalizar, ter esse olhar do dono da empresa. Então, eu acho que quando a pessoa me contrata, né, eu acho que quando o empresário ele me procura, e a maioria deles me procuram através de indicação, eles veem em mim como se eles estivessem na operação. Então, no meu processo em especial, no meu serviço em especial, que eu me propus a fazer dentro da minha consultoria, quando alguém me contrata, ele se vê dentro do trabalho, ele se vê como se ele estivesse na operação. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o quanto que o meu trabalho, né, que eu me propus a fazer, vale para o empresário, quando ele chega até mim, que foi até o que a gente falou logo no começo, o meu serviço ele é muito difícil de se vender. Para você contratar o meu serviço, você tem que conhecer, você tem que querer investir nos seus funcionários. Você tem que querer aprender. E isso é muito difícil para um empresário, querer aprender o novo. Ele não quer, ele acha que ele está sempre muito bem. Então, no meu trabalho, eu acho que quando alguém chega a me contratar, quando alguém chega a me procurar, é quando ele me vê como se ele estivesse na operação. E eu acho que esse é um dos gargalos do meu trabalho, sabe, Pedro? Porque eu não consigo vendê-lo tão rápido, porque eu preciso que o empresário tenha essa mentalidade que eu acho de extrema importância, ter a humildade de entender, eu preciso de ajuda. E a maioria não tem, acha que uma consultoria vai chegar lá, vai orientar e acabou. E não é isso. Então, eu acho que no meu trabalho, quando a pessoa chega a procurar,
é porque realmente ele se vê no meu lugar dentro de uma operação. Então, eu acho que 100% de mim é o que a pessoa entende pelo meu trabalho, quando contrata o meu trabalho, sabe? Sim. Não sei se eu expliquei muito bem, porque eu falo demais, né, gente? Não, Fala, não, psicólogo, eu expliquei. Acho que Tá ótimo. Thaís? Olha, essa pergunta foi muito boa, porque eu dou personal presencial e online. Meu público hoje é 100% feminino, mas já foi misto. Quando eu faço uma chamada de vídeo, né? Como que é o meu trabalho? Eu personalizo o treino para aquele aluno. Então, assim, tem uma aluna que tem um problema no grande dorsal, então eu sei os exercícios que ela pode fazer. Eu tenho outra aluna que tem um problema na lombar, tem os exercícios que ela pode fazer. Tem outra aluna que não tem dores, então é mais uma questão de emagrecimento. Ok. Tudo meu é personalizado. E aí, quando eu faço uma chamada de vídeo, que a minha aluna atende e fala assim, olha, se eu não tivesse com você hoje seria um dia que eu não iria treinar. Eu falei assim, eu sou necessária. É ali. É isso. Nesse momento. Assim, é isso. Outra coisa também, um feedback muito legal que eu tive de uma aluna que teve um nódulo no braço, um carocinho. Esse carocinho foi crescendo. E ela foi ao médico e falou assim, olha, nós temos que tirar porque é maligno. E ele falou uma coisa muito legal pra ela. Treino em casa, halter de 3 quilos. Leve. Não é nada pesado. Ele apalpou o braço dela e falou assim, nossa, vai dar tudo certo, porque seu braço tá bem firme, você tem mais músculo do que gordura. Eu falei assim, eu sou necessária. Fazer esse trabalho em casa, online, onde as pessoas acham que online não vai fazer. Impossível, porque todas as minhas alunas, cada uma tem um treino ali. Outra aluna também que conseguiu perder 17 quilos. Necessário, sabe? E eu ver o meu paciente lá no SUS, idoso, Parkinson, andar sem arrastar o pé, subindo o degrau sem desequilibrar. A minha aluna, essa semana eu postei um vídeo da minha aluna de 80 anos, ela fez 80 anos agora, colocando a mão no pé, sentadinha com os braços esticados. Isso é necessário. Então, isso aí me faz ver, né, que o meu trabalho, como que ele afeta o meu aluno, o meu paciente, e o quão necessário é. Deixar a pessoa em movimento, trazer o objetivo que ela quer, a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, é isso. É isso. Obrigada. Joyce? Primeiro que a minha empresa é familiar. A metade da minha equipe é família. Então, eu me sinto necessária porque a minha equipe, eles me modelam o tempo todo. Então, quem eu sou como líder, eles me modelam. Então, eu me sinto necessária para a minha equipe. Primeiro que é metade da minha família e eles são segmentos. A minha empresa é segmento da minha família. Então, para eles, eu sou necessária. E para os clientes, eu costumo falar que eu me senti necessária em que momento? Quando elas sentam na minha mesa e falam para mim, Joyce, é além das unhas o que eu faço aqui. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar nesse ambiente, porque você me escuta. Tem dia que você não precisa nem falar. Só de você me ouvir, de você me abraçar, nesse momento que a cliente declara isso para mim, eu me sinto necessária. Inclusive, acontece sempre um fato lá na loja, que é assim, o ambiente é tão maravilhoso que as clientes se sentem à vontade de falar das particularidades. E quando o assunto se aprofunda, a psicóloga ali vai me ajudar nessa questão, se aprofunda e as clientes se emocionam a ponto de chorar. E eu e minha equipe, a gente tem uma regra que todo mundo abraça junto, o cliente. Então, eu me sinto necessária por ter esse gesto, a equipe vai comigo e a cliente sai de lá renovada. Então, eu me sinto necessária porque eu cuido de pessoas, não só de unhas, vai muito além das unhas. Eu cuido da mente das pessoas, às vezes só de ouvir, não preciso falar. E quando eu vou falar, eu tenho um cuidado para não ser invasiva, para respeitar o que eu estou ouvindo, para não dar nenhum tipo de conselho negativo.
Eu até estudei um pouco sobre isso, sobre os perfis comportamentais. Fiz uma imersão de inteligência emocional para não trazer o problema também todo para mim, porque a gente atende muitos clientes durante o dia. E aí eu me sinto necessária, porque eu sei que faço diferença na vida das pessoas. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, para finalizar... Bom, gente, eu não tenho como narrar para vocês a satisfação que eu tenho da alta do paciente, daquela demanda. Eu entendo que o paciente ou o sujeito, todos nós, que nós terapeutas também fazemos terapia, a ideia da terapia é contínua, né? Para mim, a ideia da terapia deveria ser algo preventivo, quando a gente só utiliza aquilo de emergência. Tive ali alguma situação, abri algum quadro, aí eu busco o psicólogo. O psicólogo deveria vir, eu tenho esse sonho, tá? De forma preventiva na vida das pessoas. Sim. Mas eu sempre fiz a faculdade, né? Eu sempre pensei, eu não quero só fazer uma faculdade, eu quero ser necessária. Eu acho que eu cheguei a falar disso, né? Sim. Eu quero ser necessária, eu preciso ver efeitos daquilo que eu me inclinei a ser. Então, quando eu tenho um paciente com depressão maior, que eu consigo perceber essa pessoa ali ativar-se, sabe? E se inclinar ali às suas atividades corriqueiras que antes que ele já não estava conseguindo exercer. Quando eu percebo aquela pessoa ali com a sua higiene pessoal, que muitos deles não conseguem, né? Chegam no consultório mesmo nessa condição. Quando aquela pessoa chega para mim e quando eu olho e percebo, nossa, que mudança, que coisa linda de ver, como tem coisas dentro de nós, às vezes a gente só precisa de alguém para endereçar, para ajudar a achar o caminho. Isso para mim é inenarrável. Na verdade, eu não consigo narrar para vocês o sentimento que eu tenho quando eu percebo um paciente, uma alta da demanda do paciente, muito mais o que esse paciente vai falar a respeito disso, que vai falar e vai conversar exatamente com a profissional que eu me inclino todos os dias a ser. Então, ser necessário é você ver atuante, é você ver ali efeitos daquilo que você se inclina a doar para o outro, né? E é muito interessante porque eu sou transformada todos os dias, isso é a verdade. Eu sou sempre muito transformada. Todas as vezes que eu vejo ali aquele efeito condizente com o tratamento inicial, eu tenho uma terapia que é estruturada, né? Então a gente estrutura todo um parâmetro, faço tudo com muito carinho. Quando eu percebo os efeitos daquilo, eu sou atravessada, né? Essa fala também me é muito pertinente. Eu sou atravessada por aquela situação positiva que a pessoa, que o sujeito traz para mim em consulta. Aquilo ali me reforça não somente naquele momento, mas me reforça num sentido de não romantizar o que eu faço, que eu sei que faço, porque, na verdade, além de ser a minha paixão, se eu pudesse traçar também pontos fortes, eu traçaria como, mas porque, de fato, eu vejo a necessidade, o efeito daquilo que eu dou, o efeito daquilo que eu me predisponho a fazer. É isso. É isso. Nossa, finalizou. Então, gente, para a gente terminar, eu vou pedir para cada uma de vocês falar sobre vocês, o que vocês fazem e como entrar em contato com vocês, tá? Eu me chamo Joyce Santos, sou nail designer, sou empreendedora no ramo da beleza, trabalho com IGGES, tenho um espaço maravilhoso, acolhedor no centro de São Gonçalo. E quem quiser me seguir para conhecer mais e viver essa experiência que vai além das unhas, é só seguir lá no meu Instagram, Spaco Joyce Santos. Não tenho C cedilha, é Spaco Joyce Santos. Thaís? Eu sou Thaís, eu sou professora de Educação Física e psicomotricista. Atuo com público feminino, treinos online e presencial. Também trabalho com pessoas com transtorno de espectro autista, TEA e idosos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só entrar no meu Instagram, prof.thais, Thais Martins. Muito bom. Meu nome é Lucilene, eu sou consultora empresarial, eu sou especialista em custos e padronização de empresas. O meu foco hoje é a gastronomia e a hotelaria, e quem quiser, enfim, entrar em contato, saber mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é LFB Consultoria Empresarial.
Meu nome é Elaine Goldinho, sou psicóloga clínica e também atuo como palestrante. Vou deixar meu contato aqui. Meu Instagram, na verdade, é Elaine Goldinho. Quem quiser pode estar entrando lá e conferindo, eu tenho conteúdos, né? E é isso. Isso. Tá bom, então, gente, muito obrigado, tá? Pela participação de todas vocês. E, gente, não esqueçam de seguir também elas lá, compartilhem lá o conteúdo delas, beleza? E ficamos para a próxima. Valeu, obrigado!